Então vamos lá, pessoal. Segundo bloco da aula de hoje, tá? Que é muito importante agora, nesse momento, a gente linkar o porquê de trabalhar, né? Além de serem delitos da mesma natureza, né? Delitos aí vinculados à restrição da liberdade ou que ofendem a liberdade individual, porque eu preferi trazer na mesma aula, primeiro bloco, claro que de forma geral, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, mas primeiro bloco, redução à condição análoga à de escravo. Segundo bloco, nós temos ali o tráfico de pessoas. Bem, explicada todas as circunstâncias ali, feito o estudo da redução à condição análoga à de escravo, né, fazemos constar aqui que o tráfico de pessoas, ele é tido, agora sim o tráfico de pessoas, como um delito de repugnância internacional. Vamos entender o que seria, ou quais seriam, ou o que seriam os delitos de repugnância internacional. Pessoal, por delitos de repugnância internacional, entendem-se aqueles, tá, vinculados à Lei 12.850 de 2013, ou seja, entendem-se os delitos cometidos com mais incidência pelas grandes organizações criminosas. Note-se que o pacote de lei anticrimes, né, elaborado inicialmente pelo então ministro Sérgio Moro, demonstrou uma preocupação que já vinha sendo tida no Brasil a respeito da indispensabilidade de se tratar com maior rigor, tá, os grandes barões, os grandes chefes, os líderes integrantes de grandes organizações criminosas. O porquê disso? Não é uma questão apenas do Estado brasileiro. Nós temos uma preocupação mundial com o crime organizado. Note-se que o crime organizado muitas vezes é composto por pessoas dotadas de cargos públicos no alto escalão dos poderes e, além disso, com muito dinheiro, tá? Com muito dinheiro. Então, os mecanismos de atualização do crime organizado dificultam, face ao princípio da legalidade, o combate por parte do Estado. Repito, os mecanismos ou a atualização diária dos mecanismos de crime, né, dos mecanismos para cometimento de crime das grandes organizações criminosas, de forma praticamente simultânea, dificulta o combate pelas autoridades públicas face ao princípio da legalidade. Ora, temos que sacrificar o princípio da legalidade, temos que sacrificar direitos e garantias fundamentais, indene de dúvidas que não, porque caso contrário o Estado passa a ser um caçador de bruxas. E não é isso que nós queremos. Todas as vezes que o Estado passa a ser um caçador de bruxas, ele apenas combate aqueles ou ele apenas pune aqueles que lhes interessam. Então a comunidade internacional guardou uma preocupação muito grande no combate ao crime organizado. E antes da Lei 12.850 de 2013, quer dizer, 2013, algo bem recente, antes da Lei 12.850 de 2013, a regulação ou a definição do que seria crime organizado se dava por diploma internacional. Então nós tínhamos um complemento da legislação por força de diploma internacional ratificado, obviamente, né, pelo Estado brasileiro. Nós tínhamos aí essa complementação, porque o Brasil não tinha ainda legislado sobre organização criminosa. E aí, com o advento da Lei 12.850 de 2013, nós temos agora sim uma definição nacional daquilo que seria o crime organizado, das organizações criminosas que presumem aí uma estrutura hierárquica, tá? Uma distribuição de tarefas, uma estrutura escalonada para o cometimento de crimes. Então nós temos ali o dolo específico e toda uma conjuntura que eu chamo aqui de mecanismo e de mecanismos, né, no plural, para o cometimento de delitos. Esses mecanismos dizem respeito não só à execução dos delitos, esses mecanismos dizem respeito também à prevenção das organizações criminosas em eventuais flagrantes. Sou advogado criminalista, os doutores e doutoras sabem disso,
e tenho plena ciência, né? Não podemos falar, obviamente, por questão de ética, mas tenho plena ciência, e a advocacia nesse sentido é lícita, tá? Não podemos partir aí para uma eventual criminalização da advocacia criminal, que a advocacia criminal hoje também presta assessoria. Hugo, que é isso? A advocacia criminal presta assessoria? A advocacia criminal previne um eventual flagrante? A advocacia criminal orienta o indivíduo a não ser pego? Sim, pode. Não há óbice nenhum. Não há obstáculo nenhum na atuação da advocacia nessa forma, tá? Não é que a advocacia vai se associar, não, à organização criminosa, não. Desde que a advocacia preste assessoria e essa assessoria não envolva nenhum cometimento de delito, né? Afinal de contas, o advogado tem plena ciência dos fatos típicos, né? Desde que essa assessoria não envolva o cometimento de nenhum ilícito como meio de alcançar o parecer jurídico desejado, nós temos sim uma legalidade, uma perfeita congruência da atuação da advocacia de forma preventiva, inclusive no crime. Então esses mecanismos não só de execução do delito, mas esses mecanismos para blindagem, tá? Guarde esse termo, esses mecanismos para blindagem do alto escalão das organizações criminosas, isso dificulta a atuação coercitiva do Estado. Perceba que o tráfico de drogas, vamos partir para o estudo do tráfico de drogas. Nós temos hoje no Brasil mais de 800 mil presos. Desses 800 mil presos, eu me arrisco a dizer, tá? Eu tenho que ver os dados ali lançados pela Defensoria Pública de São Paulo, mas eu me arrisco a dizer que em torno aí da metade, para não falar mais, está envolvida com o tráfico de drogas ou está preso por força da Lei 11.343 de 2006, tá? Por que eu estou remetendo aqui o tráfico? Porque, na verdade, o alto número de pessoas presas, eu digo em execução penal ou presas provisoriamente, por tráfico de drogas hoje no Brasil, o alto número de pessoas presas por tráfico de drogas hoje no Brasil contrasta, quer dizer, bate de frente com a realidade de drogas atual. Porque se nós tivéssemos o êxito na prisão daquele indivíduo que realmente coordena o tráfico de drogas, e aqui não só o tráfico de drogas em âmbito nacional, eu digo a chegada de drogas no território nacional. Então, a chegada de drogas no território nacional, nós temos aí um delito de natureza transnacional. Olha como é que eu estou chegando lá na repugnância internacional. Nós temos aí um delito de natureza transnacional, que é a chegada de droga no território nacional. É a chegada de droga no território nacional, movido por uma organização criminosa. Movido por uma organização criminosa. A pergunta que se faz é: os indivíduos ali, né, sem demagogia política, em que um helicóptero foi apreendido aqui em Minas Gerais, todo mundo sabe o que eu estou falando, repleto de droga. Esses indivíduos tinham um alto poderio dentro de um clube de futebol em Minas Gerais. Eles tinham alto poderio, eram autoridades do poder legislativo à época. A minha pergunta é: houve a repressão desses sujeitos na forma da Lei 11.343 de 2006? Não preciso dizer que não. No Brasil nós não temos impunidade, então. No Brasil nós temos punibilidade seletiva, já falei isso com vocês em outras hipóteses. Então note, o tráfico de drogas, eu não estou me referindo, retire da sua percepção que quem trafica é somente o indivíduo que fica na esquina vendendo droga ou avisando quando a polícia chega. Esse indivíduo ele é apenas um fantoche. Por quê? Porque a alta cúpula da organização criminosa não tem arma na mão e não fica na esquina vendendo droga. A alta cúpula das organizações criminosas usam terno e se disfarçam de agentes públicos. Tá? Ou se disfarçam aí de grandes empresários. Tá? Então, com essa leitura dos fatos, com essa percepção, eu vou externar agora o que seriam os delitos de repugnância internacional. Repugnância internacional, buscando novamente o professor Fábio Roque, repugnância internacional são aqueles crimes que, vinculados a organizações criminosas, reverberam as consequências ou a operação dos seus delitos em o quê? Âmbito transnacional.
eles extrapolam os limites do estado em que, em tese, estão sediados, né? A gente fala da sede, né? Tenho certeza que já ouviram essa expressão. A sede da organização criminosa é aonde? Então nós temos o Estado-nação como sede. Então, a partir do momento que nós temos uma repugnância internacional, ou nós afirmamos que um delito é de repugnância internacional, eu estou afirmando duas coisas. Eu estou afirmando que ele é praticado, que ele é vinculado, a organizações criminosas. Hoje nós temos legislação, Lei 2.850/2013. E além disso, que ou ele tem atuação fora do estado onde inicialmente ele surgiu, ou as consequências da sua atuação reverberam, quer dizer, geram consequências em outros estados. Tráfico de drogas é um deles. Além do tráfico de drogas, a doutrina ainda não traz, mas é uma percepção minha, e me sinto na obrigação de falar com os doutores, do tráfico de armas. Então eu também acrescentaria como de repugnância internacional o tráfico de armas. Afinal de contas, a própria definição nos leva a crer que o tráfico de armas é de repugnância internacional. Perceba, tráfico de drogas, tráfico de armas. Vamos fazer a leitura da definição. Ora, repugnância internacional são aqueles crimes vinculados a organizações criminosas. Meu Deus, tráfico de armas, você não presume que esteja vinculado a uma organização criminosa? 99% das vezes, sim. Além disso, a consequência ou a operação dessa organização criminosa, ela traz, ou a atuação dessa organização criminosa, ela é transnacional, quer dizer, ela extrapola os limites do Estado-nação, ou ela tem consequências fora disso. Ora, é claro que o tráfico de armas tem consequências fora, ou ainda é perfeitamente possível, inclusive, de grande presunção, nós não podemos falar de uma presunção absoluta, mas uma presunção relativa de que o tráfico de armas, né, as organizações criminosas ligadas ao tráfico de armas, elas atuam em outros estados-nação, Elas extrapolam os limites do Estado brasileiro, ou de qualquer outro estado-nação onde seja ali sediada essa organização criminosa. E aí a gente passa para mais um tipo penal, para mais um delito de repugnância internacional, que é aí o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas também é delito de repugnância internacional. O tráfico de pessoas também é delito de repugnância internacional. Então ali, na forma do artigo 149A, vocês vão ver que nós temos aí uma legislação extremamente nova, uma legislação aí incluída pela Lei 13.444, em 2016, então é uma legislação completamente nova. Inclusive tem uma aluna que está estudando com afinco, né, o tráfico de pessoas, especialmente para fins de exploração sexual, vai apresentar a monografia, se Deus quiser, daqui a uns dias, e vai passar, se Deus quiser, mas está estudando com afinco. Depois vou pedir a ela permissão, quando da conclusão do trabalho, para disponibilizar o estudo a vocês. Então vamos lá. Artigo 149A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoas mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de... Fizemos a leitura do CAPT aqui. O que o CAPT exige que nós estudemos? O CAPT exige que nós estudemos tratar-se de um delito formal. Presta atenção aqui. O que é delito formal? É aquele que não necessariamente deixa vestígios. Ele pode deixar vestígios materiais, alteração no mundo exterior? Sim, mas não necessariamente ele deixa. Se nós entendermos que o tráfico de pessoas, ele é material, vamos imaginar, a consumação do delito só se daria quando, de fato, essa pessoa fosse levada para o local de destino e lá fosse verificado o dolo específico do agente. Nós vamos estudar o dolo específico do agente, mas temos aqui, por exemplo, a exploração sexual. Se eu entender que esse delito é material, o que eu estou falando? Ora, o agente aliciou a Sabrina, ele convenceu a Sabrina de ir lá para São Paulo, ele tem o dolo específico, chegando lá em São Paulo,
a Sabrina vai sofrer exploração sexual. Ele sabe disso. Ele tem o dolo específico já. Ele aliciou. Vamos imaginar que a Sabrina não chegue a ir para São Paulo. Imaginemos, ela morre, tá? Ela morre e não vai para São Paulo. Se você entender que é um crime material, o delito não se consumou. O delito não se consumou. Lá do outro eu estou falando, o tio está gritando para vocês entenderem que o crime aqui é um crime formal. O que é um crime formal? Ele vai se consumar sem necessariamente que haja alteração no mundo exterior. E aí, quando eu digo alteração no mundo exterior, sem necessariamente que a tia Sabrina chegue em São Paulo para ser explorada sexualmente. E aí, no verbete, nós temos que consignar agora os dolos específicos, porque eu já deixei claro que o delito se consuma com um mero agenciamento, com um mero aliciamento, com um mero recrutamento, tá? Então o delito se consuma quando a vítima se dá por convencida, quando a vítima é alojada, enfim, desde que, obviamente, o dolo específico do agente seja verificado. Qual que é o dolo específico do agente? Inciso 1º, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Aqui eu estou falando para vocês que o bem jurídico tutelado tem duas vertentes. A primeira vertente, na forma do CAPT, todas as formas de tráfico de pessoas protegem a liberdade individual. Você entendeu isso? Presta atenção aqui. Você entendeu? Todas as formas de tráfico de pessoas, todas as formas protegem a liberdade individual. Contudo, a depender do dolo específico do agente, nós teremos ali uma objetividade jurídica específica também. Quer ver? Na forma ali do CAPT, eu estou dizendo que todos ali protegem a liberdade individual. Mas você tem dúvida que na forma do inciso 1º lá, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, você tem dúvida, doutor ou doutora, que isso ofende a integridade física de terceiros? Não, não tenho dúvida. Isso aí ofende a integridade física de terceiros. Então, de forma genérica, protege-se a liberdade individual. Na forma do inciso 1º, protege-se o quê? A integridade física. Inciso 2º, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Em condições análogas à de escravo. Em condições análogas à de escravo, você acabou de estudar que está relacionado com o trabalho, com a exploração do trabalho. Então nós temos uma proteção genérica à liberdade individual, sem dúvida que temos, mas nós também temos, doutores e doutoras, uma proteção à liberdade de trabalho, porque desde que preenchidos os requisitos legais, desde que preenchidas as exigências em lei, o indivíduo ele tem a liberdade de escolher a sua labuta, ele tem a liberdade de escolher o seu trabalho. Inciso 3º, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Eu acabei de esclarecer aqui que a divergência entre escravidão e servidão, ela é praticamente desnecessária, ao ponto que, da mesma forma que no inciso 2º se tutela a liberdade de trabalho de forma específica, obviamente, no inciso 3º, nós também temos a tutela específica à liberdade de trabalho. Inciso 4º, adoção ilegal. Ora, todas as formas de tráfico de pessoas acarretam violação à liberdade individual. Mas quando eu falo em adoção ilegal, eu estou trabalhando com questão da família. Eu estou trabalhando com a estrutura familiar. Então, quando você retira a criança da sua família, tá? Da sua família de sangue ou adotiva, enfim, e essa criança, ela é submetida a um tráfico para que em outro lugar ela seja adotada por outra família que em tese teria pago para isso, de certa sorte a ordem familiar foi violada. Então nós temos uma violação à liberdade individual? Sem dúvida que sim, mas em caráter específico, o que a gente tem? Uma violação de quê? Fala para mim, uma violação da ordem familiar, tá? Uma violação da ordem familiar. E agora no inciso 5º, a gente para por aqui para a gente voltar na próxima aula
com muita polêmica a respeito do tráfico de pessoas. Mas lá no inciso 5º, ele nos diz exploração sexual. Quando eu digo exploração sexual, eu estou ofendendo as duas variações da dignidade sexual. Então, por tratar-se de tráfico de pessoas, falando de violação à liberdade individual, sem sombra de dúvidas que sim, mas ao mesmo tempo estou aí ofendendo também o direito juridicamente tutelado, não só a dignidade sexual, mas a liberdade sexual. Então, nesse caso, nós temos aqui, na forma do 149A, inciso 5º, uma violação genérica à liberdade individual e uma violação específica à liberdade sexual e à dignidade sexual. Fechou? Até amanhã, queridos. Um abraço.